24ª rodada do Brasileirão 2026. Seja bem-vinda! E olha, seja boazinha com a gente, hein? Porque a sua amiga 23ª foi terrível. Acabou com a gente, tá bom? Palmeiras, o único time brasileiro presente em todos os grandes campeonatos, Copa do Brasil e Libertadores, e liderando o Brasileirão, né? Então é muito importante essa rodada. Vamos falar a respeito dela logo depois da nossa vinheta. Então é isso aí, Palmeiras, o único time presente em todos os campeonatos, o único que tem ainda essa pretensão de ganhar todos, hein? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, e o Palmeiras está liderando, só que, né, tá a 3 pontos de diferença do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos, que é justamente contra o Mirassol, né? E o Flamengo tem uma pequena vantagem aí, porque ele ganhando contra o Mirassol, ele empata em número de pontos, em número de vitórias e ganha no número de gols pró, né? Então tem uma vantagem aí, mas contamos muito com essa 24ª rodada do Brasileirão para poder devolver a normalidade aí para o brasileiro, né? E essa 24ª rodada do Brasileirão começa hoje às 16 horas com Fluminense e Remo. O Remo tá lá embaixo, na 18ª posição com 23 pontos. Se ele ganhar, ele dá um salto, hein? Tá muito embolado lá embaixo, gente. Aquela zona tá uma zona mesmo, viu? Tá todo mundo junto ali, viu? Então, se o Remo ganhar, ele vai para a 14ª posição. Olha o salto que ele vai dar. Ele vai sair de 18º para a 14ª. Já o Fluminense está lá em cima, tá mais tranquilo, né? O Fluminense, ele tá com 38 pontos, vai para 41, empata com o Atlético Paranaense. Temos também hoje às 18h30 o Internacional contra o Atlético Mineiro. O Internacional também precisando desesperadamente por uma vitória, né? Ele é o primeiro ali da zona, ele tá na porta da zona, não tá ainda, né? Lembrando que a zona tá com Mirassol, Remo, Vasco e Chapecoense, né? Então, em casa, hoje ele precisa muito de uma vitória contra o Atlético Mineiro. E teremos hoje também o grande jogo da rodada, né? Do sábado, né, da 24ª rodada, que é o Cruzeiro contra o Flamengo, né? O Cruzeiro precisando mostrar aí que não é esse fogo de palha, que não é esse time sem coração, porque o Cruzeiro foi ridículo. O Cruzeiro foi ridículo, foi medroso, foi pequeno, foi raso, foi acanhado contra o Flamengo no Maracanã. No primeiro tempo foram 15 chutes do Flamengo contra 1 do Cruzeiro. Foi ridículo, ridículo. Não é digno da grana que o Pedrinho tá colocando. Pô, o cara vai lá, trabalha de sol a sol naquele mercado, às vezes até ocupar o lugar ali de um caixa, corre para receber mercadoria, hortifruti, para esses vagabundos chegar lá no Maracanã e não fazer merda nenhuma, ficar assustado contra o Urubu. Até eu fiquei indignado aí com o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro tem que mostrar hoje do que ele é feito. Bem, porque vai ser bom para o Palmeiras, né? Para vocês terem uma ideia, esse resultado de hoje de Cruzeiro e Flamengo vai interferir na escalação do Palmeiras, para você ver como que é importante esse jogo de hoje, né? E amanhã, né? E amanhã teremos o Palmeiras lá no Nubank Park contra o Vasco. Olha, o Vasco tá lá atrás. Nossa, o Vasco tá mais para baixo que barriga de cobra, né? A situação está muito apertada pro Vasco, né? Tá mais apertado do que o Ed Mota em banheiro de avião. Então eles vão ter que tirar algum pontinho do Palmeiras. Então esse que é meu medo. Meu time assim vem fechado, vem retrancado, então complica muito o jogo do Palmeiras, né? Então às 16 horas da manhã. Às 16 horas da manhã também teremos o Bragantino contra o Grêmio. O Grêmio também, mais um time ali numa situação muito complicada, né? O Grêmio está na 15ª posição com 25 pontos, precisando muito de uma vitória para sair fora ali desse desconforto, né? E às 16 horas ainda vai ter o Vitória contra o Bahia. Nossa, um clássico, hein, meu? Lembrando que o Vitória, ele tá na 12ª posição, 29 pontos, tem que ganhar. Já o Bahia tá um pouquinho mais folgado, pouca coisa, tá com 34 pontos ali na frente, né? Então vai ser um grande jogo ali. E olha, é impressionante, hein? Para mim, tecnicamente, o Bahia tem um time melhor. Mas como o clássico é clássico, parece que sempre quem tá pior entra com mais fome, mais sede, mais determinação, né? E o Vitória vai estar jogando em casa, muito possivelmente pode conseguir essa vitória contra o Bahia, né? E vamos ter ainda amanhã, às 18h30, Santos contra o Mirassol. Eu gosto muito de assistir o jogo do Santos, é um desespero tremendo. Esse jogo que o Santos ganhou lá do Vasco, gente, foi um dos jogos mais feios que eu já vi, meu. Mas muito feio, mas muito. Jogo feio, feio. E o Santos, né?
levou ali levou sorte até, viu? Que no jogo dos feios, quem leva sorte ganha, né? Então vai ser um jogo contra o Mirassol também está desesperadamente precisando de um bom resultado, né? Porque o Mirassol é o primeiro da zona. O Mirassol está com 22 pontos, né? Precisando muito aí, na verdade 23 pontos, precisando muito de uma vitória para poder sair fora. E o Santos precisa também de uma vitória, porque ele tá na 20ª, o Santos está na 14ª posição, com 25 pontos. Se ele não conseguir uma vitória hoje, né? Mínimo empate ali, né? Se ele não conseguir um resultado positivo, minimamente positivo, ele pode voltar para a zona. Então, vai ser um jogo ali dos desesperados lá embaixo, né? E vamos ter depois, às 18h30 também, lá em Chapecoense. O Chapecoense já tá nas cordas, hein, gente? Contra o São Paulo, que não ganha um jogo do Campeonato Brasileiro há muito tempo, hein? Então, é a chance do Chapecoense terminar ali. Porque o Chapecoense dificilmente, por um milagre, né? Então ele tem que mostrar uma certa honra ainda, e hoje ele tem que ganhar do São Paulo de qualquer jeito, né? E já o São Paulo tem que ganhar também, porque o São Paulo está se aproximando perigosamente ali da zona do rebaixamento, né? O São Paulo, ele está na 13ª colocação com 27 pontos, ele está 4 pontos só da zona do rebaixamento, né? Então se ele não conseguir um resultado positivo hoje, porque ele vem descendo de uma forma absurda, né? Absurda mesmo. E vamos ter ainda hoje às 19h30, lá em Curitiba, o Coritiba contra o Corinthians. Corinthians que veio de uma vitória heróica. Eu acho que no único lance que ele tinha alguma chance ali, ele conseguiu, né? Um jogador a menos, né? Heróico, foi heróico mesmo, viu? Foi heróico. E eu, particularmente, sou palmeirense, eu achei melhor o Corinthians passar mesmo, tirar esses argentinos dessas quartas de finais, porque o argentino não merece, o argentino é ridículo. Eu não sei o que acontece na cabeça desse psicopata que é argentino, quanto a questão é futebol, é isso que eles praticam, um esporte recheado de psicopatia. Então é melhor o Corinthians, a gente se vira aqui, resolve os nossos problemas internamente, resolve nossas mazelas aqui, do que ter esses argentinos loucão. Se bem que o argentino vai pegar o Estudiante agora, né? Vamos ver se o Corinthians também dobra esses caras, e eu adoraria uma quarta de finais. Olha, seria muito bom uma quarta de finais brasileira. Fluminense, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E melhor dos sonhos seria chegar Palmeiras e Corinthians nessa final da Libertadores. Seria extraordinário. E vamos ter, por fim, na segunda-feira, né, essa rodada vai estar sendo fechada na segunda-feira, Botafogo e Atlético Paranaense. Né? O Botafogo que aderiu, né, à escala 6-1, tomou 6-1 lá na Copa Sul-Americana. Meu pai do céu, viu? Eu tô achando que isso aqui foi praga palmeirense por não ter vendido o Danilo pra gente, viu? Caramba, eu queria muito o Danilo no nosso time, né? E os caras seguraram. Mas também eles seguraram não por problema contra o Palmeiras, é que eles tinham uma proposta de 40, né? De euros, não ia liberar por 30, né? Então, a rodada do Brasileirão é essa, a 24ª rodada, Brasileirão, que é a base de todos os campeonatos para os times brasileiros. Tenho certeza que todos os times abririam a mão de qualquer título para não ser rebaixado no Brasileirão. Então isso aí é muito... Tanto é que o Mirassol jogou, né, na Libertadores com o time reserva lá para poder vir com tudo contra o Santos, né? Então o Santos é que se prepare, né? Então a história é essa da 24ª rodada do Brasileirão 2026. Já sendo mais específicos lá para o lado do Palmeiras, né, que é o nosso grande interesse, nós temos alguns temas importantes, como por exemplo a reunião que o Palmeiras vai ter com o pessoal do City para tentar fazer a venda aí do grande Alan, né? O Alan espetacular, como tá jogando o Alan, né? Perder esse jogador vai ser muito complicado pra gente nessa fase final. Eu não sei exatamente como é que o Palmeiras vai conduzir essas negociações. Se ele permanece de imediato, ou se libera ele, vai liberar ele, né? Eu acho que para poder envolver um valor mais vultuoso, tem que liberar ele de imediato. Então vai fazer muita falta. Nós temos um elenco bastante recheado, mas ele, nesse momento, eu vejo ele como uma das peças mais impetuosas, mais forte, destemida, né? E quem diria, né, que o Alan iria se transformar nesse jogador incrível, né? Então, para as pretensões financeiras do Palmeiras é muito importante, né? Tem que ter responsabilidade fiscal. O Palmeiras tem uma meta de faturamento de 400 milhões esse ano e ainda está muito aquém desse valor por conta justamente dessa estratégia que acabou, graças a Deus, dando certo, de segurar, né, os principais jogadores, né? Segurou o Flaco, segurou o Alan até então.
né? E só acabou negociando jogadores chamados periféricos, né? Luigi, por aí vai. E acabou também trazendo, né? Investindo em trazer novas peças para dar mais casca para o time, né? John Arias, Barbosa, né? O Malcolm, muito bom, né? Malcolm, não é Malcolm, pô. Qual que é o nome do jogador? Nossa, eu tô perdidão aqui, gente. Marlon Freitas, que Malcolm, pô. Tô pensando no Malcolm lá, meu, que tá lá nas Arábias lá e tá liberado lá para negociar. Então, com a vinda desses 3 jogadores foram fundamentais, né, para dar mais casca, né? Dá para perceber, né, que o Palmeiras mudou muito, né, em campo, né? Tá mais experiente, a gente percebe que consegue negociar melhor ali com o juiz e tudo mais, enfim, né? Então essa estratégia deu muito certo, agora é importante mesmo, no momento certo, negociar essa cria da casa, né? Porque o Palmeiras tem isso no seu DNA, né? Desde a época do Paulo Nobre, né? É um dos pilares do Palmeiras, que é essa questão das crias, né? Então tem que dar vazão mesmo, dói perder um jogador desse, assim como foi com vários outros jogadores que a gente teve que negociar, né? Mas não tem como, né? Eu acho que o jogador. Me fala aí, qual foi o jogador que mais doeu o seu coração quando o Palmeiras vendeu, né? Pra mim, acho que foi o Estevão, viu? O Estevão tava muito bem, né? É o Estevão. E me fala também aqui qual é o campeonato que você mais gosta. Se você gosta mais do Brasileirão, mais da Copa do Brasil e da Libertadores. Se você pudesse escolher, qual que você preferiria ganhar? Eu acho que o que eu preferiria ganhar sem correr o risco de rebaixamento, claro, né? Se você colocar na balança a questão do rebaixamento, aí a coisa muda totalmente de figura e com certeza é o Brasileirão, né? Mas eu gostaria de ganhar a Libertadores, né? Porque te leva para um outro nível e tudo mais, né? Então nós temos essa questão aí para ser decidida, né? Em breve, eu tenho certeza que vai caminhar aí para um final feliz tanto para o Palmeiras, quanto para o Allen e a sua família, e quanto também para o City. E temos ainda a questão da transição do Paulinho, né? Paulinho, essa eterna novela, né? Paulinho, que é um jogador extraordinário. Eu sei das dificuldades, né, que o Palmeiras e o Paulinho enfrentam para poder reabilitar, mas e o que já foi investido, eu sei que com certeza o Paulinho ele fica ali super apreensivo e preocupado em função do que foi investido, mas é hora de tranquilidade, ele ainda é um jogador novo, tem muito a render, muito a proporcionar pra gente, então tem que ter muito cuidado mesmo, muito tempo parado. É que nem carro parado, meu. Putz, deixa parado, aí quando você vai ligar, dá um problema ali na parte de injeção eletrônica, depois dá uma parte da suspensão, depois dá uma parte, até na pintura dá problema, né? Se você deixa um carro muito tempo parado. Então tem que ter tranquilidade, deixar as coisas acontecer e naturalmente o Palmeiras vai conseguindo reabilitar esse grande jogador importante, né? E de novo, repetindo, né, que é um dos temas lá do Palmeiras, que é a questão da ordem. A ordem da rodada pode ditar uma dinâmica diferente para o Palmeiras, né? O Palmeiras, então, está muito ligado aí nesse jogo do Flamengo, né? E de acordo com o resultado desse jogo, o peso vai ser diferente, né? Se acontecer do Flamengo ter um escorregão, o que eu acho muito difícil, porque o Cruzeiro é um time cagão. O Cruzeiro é fraco, meu. Meu, como que o Cruzeiro enfrenta o Flamengo com aquela covardia, meu? Eu sei que o Palmeiras também não foi lá essas coisas contra o Flamengo na Libertadores lá, mas, pô, meu, caraca, meu, o Pedrinho não falou nada. Pedrinho, você não falou nada, você não deu uma dura nessa molecada, meu? Pô, cara, como é que o time... E o time tem potencial. É psicológico, meu. Tanto é que no começo do segundo tempo, né, o Cruzeiro teve uma outra postura, empatou contra o Flamengo, poderia ter virado, né? Ah, meu, que isso, ali foi triste. Então eu não acredito que o Cruzeiro vai conseguir um resultado minimamente positivo contra o Flamengo hoje. Ainda mais porque o Flamengo não tá na Copa do Brasil, né? Meter o pé na bunda do Flamengo, vitória, né? Então o Flamengo vai ter aí mais uma semana de descanso por conta de não estar na Copa do Brasil. Já o Cruzeiro tem compromisso importante contra o Atlético Mineiro, então muito possivelmente não vai vir com força total, né? Então aí tá mais um problema aí pra gente, né? Palmeiras o único a estar em todas as competições, isso é muito positivo. Então é isso, seja bem-vinda, 24ª rodada do Brasileirão 2026, e poxa vida, eu adoro esse momento do ano, é um momento que eu imagino que para os jogadores, comissão técnica, para todo mundo que está envolvido é muito desgastante, né? Ainda mais para o Palmeiras que está em todas as competições, mas para nós
Palmeirense, também palmeirense, né? Para nós torcedores é como se a gente estivesse num parque de diversão. Para a gente é como final de ano, né? Com Natal, Ano Novo, né? É muito legal. Semana a semana a gente está envolvido em jogo importante, né? E esse jogo agora vai ser um jogo mais importante também. A gente está aí numa expectativa muito grande para que a gente consiga recuperar esse espaço que nós perdemos aí para o segundo colocado, tá bom? Show de bola. Quero agradecer demais a vocês inscritos. Nós atingimos 2.502 inscritos. Ó, estou muito feliz por ter atingido 2.502. Eu lembro lá do primeiro, o 1, o 2, o 3, geralmente são amigos, né? E 2.502 inscritos é um número que eu considero bastante legal, bastante expressivo. E quero agradecer demais a todos vocês que ajudou aí nessa caminhada, tá bom? Valeu, grande abraço. E depois da rodada vamos voltar a conversar para ver como foi tudo isso, tá bom? Valeu!